Doutora Celci, muito obrigado pela sua participação, sempre muito boa, diretora do Instituto Couto Maia. Celci, me diga como vai você e como vão as coisas por aí no seu domínio. Oi, Mário, bom dia, Luana, bom dia, Abraão, bom dia ao pessoal seu aí, seus ouvintes. As coisas estão muito mal, viu, Mário? Porque, assim, o hospital lotado, a gente já está, assim, sendo mais ou menos pressionado para estabelecer, não só o Couto Maia, mas as UTIs como todo, para a gente estabelecer critérios de admissão na UTI, para ver quem... A gente já faz mais ou menos isso, mas está se querendo que a gente estabeleça critérios para quem vai ter prioridade nos leitos de UTI, já que vaga de UTI a gente quase não está tendo no estado inteiro, né? Sim, como é que está o movimento aí? Como é que estão as coisas? A morbidade mudou o seu perfil? Como é que é isso? Olha, inclusive ontem eu pedi, porque ontem a gente apresentou o nosso núcleo hospitalar de epidemiologia, apresentou os nossos dados de 2020. E o que é que aconteceu em 2020? A gente reduziu a letalidade, porque a equipe foi aprimorando, né, a assistência aos pacientes. Eu acho que isso aconteceu em vários lugares. E isso foi uma coisa muito boa. E a gente reduziu, vinha reduzindo até novembro o número de pacientes internados. Depois de novembro começou a aumentar novamente e agora a gente está nessa explosão de casos, né? A regulação, numa pressão grande para vaga, a gente também numa pressão grande com a equipe para transferir os pacientes de menor gravidade para as enfermarias, porque é o único lugar que a gente ainda tem vaga no hospital são os leitos de enfermaria. Agora, quando a gente compara com 2021, teve uma piora grande, né? A gente está recebendo pacientes muito graves, isso é uma conversa de todo mundo do hospital, de todas as equipes, a gente está atendendo pacientes mais graves, voltou a ter um número grande de óbitos, e uma coisa que as pessoas ficam especulando muito, a questão de tem mais gente nova, a idade reduziu. A gente pediu ontem para comparar a nossa idade as idades de todos os pacientes de 2020 com 2021. O que é que a gente teve? A gente teve um aumento nas faixas etárias de 0 a 9 anos, tivemos um aumento na faixa etária de 60 a 69 anos, e tivemos uma queda, Mário, isso é um dado, claro que é muito preliminar ainda, mas nós tivemos uma queda expressiva de cerca de quase 30% em 80 anos ou mais. Isso já pode ser, mas eu estou dizendo que ainda é muito embrionário para a gente dizer isso, pode ser já um efeito que começa a ter da vacina, e a gente espera que tenha mesmo. Se você me diga uma coisa, a permanência na UTI é longa, e por Nossa isso... média de permanência é de 13 dias. Então, se você dá uma vaga hoje para a UTI, esse leito vai ficar ocupado por uma média de 13 dias. É claro que tem pacientes que ficam mais, eu tenho um paciente lá de 60 dias na UTI. E a gente tem pacientes que ficam 2, 3 dias, mas que é muito raro. Então, a média é de 13 dias de permanência. Então, não é uma coisa fácil. E intubação, como é que está sendo feito isso? Está se falando muito agora, eu estou conversando com a doutora Celci Nunes, diretora-geral do Instituto Couto Maia, da falta de medicamentos para intubação, para sedação, e também da possibilidade da falta de oxigênio. E aí, Celci? Mário, o governo do estado, a Secretaria de Saúde, doutor Fábio e tal, fez uma coisa muito interessante desde o início da pandemia, que foi centralizar a compra desses medicamentos bloqueadores neuromusculares que você usa para intubação e dos equipamentos de proteção individual. Então, a gente teve um risco de não ter esse medicamento, os bloqueadores neuromusculares, o ano passado, mas isso foi regularizado e não chegou a faltar.
Mas ontem à tarde, eu passei a tarde em reunião com minha equipe, inclusive com os coordenadores de UTI, pedindo a eles para racionalizar o uso de tudo. Não é porque a gente não está tendo dinheiro para comprar, a gente não está tendo fornecedor. Eu estou com um problema assim, sério agora, que é um exame que é fundamental para a UTI, que é hemogasometria. Eu estou com um exame comprado e o fornecedor me disse que não tem para entregar. Hemogasometria é uma coisa fundamental para você tomar todas as condutas do paciente. Você tem uma ideia, você faz uma hemogasometria de rotina pela manhã e você faz mais, às vezes, dependendo do paciente, 3 por dia. Então, se eu estou com 88 leitos de UTI, você multiplica isso, é um número imenso de exames. E a gente está no risco de faltar. E esse exame indica o que, Celci? Esse exame indica todos os gases que você tem no organismo, indica oxigênio, CO2, indica bicarbonato, lactato, que são coisas importantíssimas para você tomar as condutas do paciente. Aumentar a oxigenação, diminuir, fazer alguma medicação ou outra. Então, é fundamental. Então, a gente teve essa reunião ontem para a gente rever os nossos critérios, considerando que a gente não está numa época normal. Então, a gente não pode considerar uma UTI normal em tempos normais. Então, a gente já teve uma conversa, inclusive, muito boa, a equipe, assim, colaborando muito para a gente tentar reduzir ao mínimo esses exames para a gente não ter o risco de faltar. Então, não está fácil não, Mário. Você acredita em distanciamento social, uso de máscara, ou você é daqueles que acreditam em tratamento preventivo? Mário, tratamento preventivo a gente sabe que não existe, porque o que existe é o que a ciência diz que funciona. Primeira coisa. Tratamento precoce também não existe. O que é que a gente tem de algumas novidades? São algumas medicações que estão aparecendo em estudos bem recentes, por exemplo, o Remdesivir, que é um antiviral, que a gente chegou a testar no início, que os resultados não foram muito bons, agora tem surgido outros estudos com outras com populações diferentes ou metodologias diferentes que têm mostrado que ele pode servir. Então, e isso é para paciente em uso de oxigênio, não é para paciente que está fora de hospital. Tem outros inibidores de interleucina, algumas coisas que a gente tem usado, mas assim, não tem nada que seja excelente. Nada como, por exemplo, você tem uma pneumonia e você toma um antibiótico, você tem mais de 95% de chance de melhorar. Com Covid, não, você tem uma pneumonia viral e você não tem um remédio que seja muito bom. Você tem remédios que são de razoáveis para baixo. Então, e assim, no momento que a gente não tem vacina para a população inteira, que é o ideal, a única coisa que a gente tem para fazer é distanciamento social, porque isso é o óbvio. É a mesma coisa dizer assim, se você botar a mão no fogo, você queima. Se você afastar as pessoas que estão transmitindo uma doença por via respiratória, e se você usar uma barreira, obviamente vai reduzir a transmissão. Celci, outra coisa que tem se falado muito é no cansaço da equipe médica, equipe de saúde, todas. E aí? Mário, imensa. O cansaço da equipe é imenso, né? E, assim, a gente já está vendo algumas coisas impressionantes das pessoas não terem paciência uma com as outras, até de briga entre os profissionais dentro das UTIs. As pessoas estão, como é que se diz, sem paciência nenhuma para nada. Então, a gente está vendo isso, a gente tem trabalhado com a nossa psicologia para conversar com essas pessoas, estamos produzindo uns vídeos de dizer assim, se você estiver muito estressado no plantão, a fisioterapia lhe orienta a fazer tais exercícios, quais os alimentos que são melhores para reduzir o estresse. Mas é uma coisa muito, muito complicada. O cansaço é imenso, a rotatividade da equipe é grande, porque muitos dizem assim, eu não aguento mais dar plantão, e pedem para sair. E você ter que substituir aquele profissional, porque uma UTI não pode ficar sem um profissional num dia de plantão. Então, assim, é cada vez
mais assustador que a gente está vivendo. E o pior, Mário, esses dias eu atendi uma pessoa no consultório que teve Covid, já estava bem, foi para obter as orientações de fisioterapia, de reabilitação, e no final ela disse assim, doutora, mas isso aí que está passando na imprensa é sensacionalismo, não é? Os hospitais não estão assim desse jeito. Né? Então é uma negação tão grande que eu acho que só a psiquiatria para explicar isso. Pois é. Isso dá um cansaço também danado. Não é? A gente parece que está enxugando o gelo, rapaz. Não adianta falar, nem mostrar, nem nada. E assim, cada vez mais difícil. Anteontem, um residente nosso, um médico jovem, né? Todo médico que faz residência, a grande maioria é médico jovem, disse assim, doutora, pelo amor de Deus, arranje uma vaga aí para um colega nosso, de 20 e poucos anos, que está numa cidade do interior com Covid grave. A gente já tinha dado todas as nossas vagas para regulação, que a gente faz isso de rotina, e eu fui conversar de UTI em UTI para ver se tinha alguém para ter alta para a gente trazer esse colega. E não deu tempo. Ele agravou tanto que ficou instável para fazer a transferência. Um menino, um médico de 20 e poucos anos. Então, esses casos, assim, arrasam a gente, sabe, Mário? É muito estresse de todo lado, de você não ter uma coordenação, alguém que diga assim, a população, você tem que fazer isso. Você não viu uma propaganda do governo federal dizendo que tem que usar máscara, que tem que fazer distanciamento social, nunca. A gente teve uma conduta que foi modelo para o mundo todo na questão da AIDS. Você tinha quantas coisas na televisão informando a população de como era que se transmitia, de como era que se prevenia, e com todos os problemas que tinha com a AIDS, que era de camisinha, que a Igreja Católica era contra falar de camisinha, etc, etc, etc. Agora, uma coisa que seria muito mais simples de você dizer, porque não interfere em nenhuma seita, em nenhuma religião, que é usar máscara e distanciar, e usar álcool gel, e não faz. E a população fica nessa negação. E as pessoas ficam querendo fazer movimento para abrir tudo, abrir comércio. Vamos embora, pois é. Celci, esse negócio dá um cansaço. Dá um cansaço. Você que mais imagina a gente que está lá. Pois nesse dia a fico imaginando. Pois é. Tá bom, Celci, obrigado, viu? Força para você. Querido. Um abraço e bom dia. Um abraço para você também. Doutora Celci Nunes, diretora-geral do Couto Maia.